E aí, estamos de volta, esperando que vocês estejam bem, né? Apesar do momento difícil que estamos passando. E na aula de hoje nós vamos abordar um assunto bastante interessante. Como realizar a distribuição dos excêntrios das agulhas para confeccionar uma determinada estrutura em um tear Ri-Bana. Nós vamos partir do método de criação, aonde nós vamos fazer a distribuição de pontos de malha e ponto de fangue envolvendo as agulhas do cilindro e as agulhas do disco. Nesta distribuição, aonde você tem agulhas no cilindro, agulhas no disco, você sabe que no processo de criação de um tecido de malha por trama em um tear de dupla frontura, você tem que definir quantas agulhas vai trabalhar fazendo pontos de malha no cilindro, pontos de malha no disco e assim sucessivamente. Então a gente vai partir de uma criação aleatória, onde nós temos 4 agulhas no cilindro e 4 agulhas no disco. Olha, sabendo que num tear Ri-Bana, as agulhas elas não são como um tear interlock que a gente vai ver posteriormente. Nas agulhas Ri-Bana, você tem a intercalação, né, entre agulhas, né? Então é como se eu tivesse um defasamento entre o cilindro e o disco. Nesse ponto, você tem o quê? As agulhas que estão distribuídas no cilindro, ela não choca com as agulhas que estão distribuídas no disco. Então você pode trabalhar ao mesmo tempo com as agulhas do cilindro e as agulhas do disco, fazendo os pontos que você definiu no processo de criação do raporte. Em primeiro lugar, nós vamos fazer essa criação de um raporte aleatório, envolvendo só apenas esses 2 pontos, que é o ponto de malha e o ponto de fangue. Tanto na distribuição nós vamos ter ponto de malhas no cilindro, como fangue no cilindro. E também nós vamos ter ponto de malha no disco e fangue no disco. Sabendo que no processo de malha por trama, nós não podemos de maneira nenhuma carregar em suas alimentações apenas fangue. Você tem que ter um ponto de malha para que haja o descarregamento. Então eu não posso de maneira nenhuma na primeira alimentação alimentar a primeira agulha com fangue e depois na segunda alimentação esta mesma agulha fazendo fangue e na terceira alimentação essa mesma agulha fazendo fangue. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que ter em algum dos alimentadores, né, em algum dos blocos ao qual a agulha vai entrando na pista e fazendo sua formação, eu tenho que ter um ponto de malha. E é desta forma que nós vamos ver aí a distribuição dos excêntricos das agulhas, aonde inicialmente você vai criar um raporte aleatório, aonde você tem 3 alimentação e 4 agulhas envolvidas. E aí você vai, através dessa criação, ver quantas pistas são necessárias no cilindro e quantas pistas são necessárias no disco para a formação dessa estrutura. Então veja aí o desenho gráfico, né, mostrando esse raporte. Primeira alimentação. Quatro agulhas envolvidas. Na primeira alimentação, nós temos 4 agulhas envolvidas no cilindro, 4 agulhas envolvidas no disco. Vamos fazer a distribuição aleatória. Eu vou dizer que esse ponto é de malha, esse aqui é de malha, esse é de fangue, esse é de malha, esse é fangue, esse é malha e malha. Fiz a primeira alimentação. Vamos partir para a nossa segunda alimentação.
Da mesma forma, faça a distribuição dos pontos no mesmo alinhamento. 4 pontos de agulhas no cilindro, 4 pontos de agulha no disco. Vamos partir para a distribuição aleatória em relação a essa segunda alimentação. Fang no cilindro, malha no disco, malha no cilindro, malha no disco, malha no cilindro, malha no disco, fang, malha e malha. Vamos partir para a terceira alimentação. Terceira alimentação, faço a distribuição no mesmo alinhamento das agulhas do cilindro e do disco. E vamos dizer que eu tenho agora malha no cilindro, malha no disco, malha no cilindro, malha no disco, malha no cilindro, malha no disco, malha no cilindro, malha no disco. Nós criamos, um raporte para um tear de dupla frontura ribana. Depois que você cria o raporte, você tem que encontrar as pistas para a colocação das agulhas, tanto na primeira alimentação, como na segunda, como na terceira alimentação. É o que nós vamos fazer agora. Para identificar em que pista eu vou colocar cada agulha, eu tenho que localizar, e buscar encontrar quantas pistas é necessária para a confecção dessa estrutura. Então o que é que eu faço? Vou fazer aqui uma divisão no sentido das colunas, no processo de alimentação da primeira, segunda e terceira alimentação. Então eu venho para cá e vou dividir as colunas, as agulhas, certo? Feito isso aí, eu vou olhar aqui, para a primeira coluna e vou chamar as pistas A. Então, A. Vou para a segunda, em relação a os pontos de agulha que se faz no disco, consequentemente vai ser B, porque eu não tenho como comparar agulhas, comportamento das agulhas do cilindro com a do disco. Vou agora comparar esse outro ponto aqui, e ver se ele é igual a A. Por quê? Porque A está no cilindro, esse daqui também está no cilindro, e vejo que ele não é igual a A, então ele vai ser C. Vou para cá, para o disco, e vejo que ele é igual a B, então B. Vou para cá, e vejo que esse ponto aqui está igual a C no cilindro, então aqui é C. Vou para cá, e vejo que em relação ao disco aqui, ele não está igual, então ele é D. Venho para cá e verifico, se ele tem igualdade aqui em relação a A, C, ele não tem. Então quer dizer o quê? Que ele é E. Venho para cá e vejo que esse ponto aqui é B. Então, B. Feito isso, eu identifiquei que eu vou trabalhar com quantas pistas no cilindro? 1, 2, 3. 3 pistas no cilindro. E no disco? 1, 2. Então, na divisão, eu encontrei aí, quando eu dividi as colunas, vendo o alinhamento das colunas e os comportamentos das agulhas, eu encontrei 3 pistas no cilindro e 2 no disco. Vamos desenhar essas pistas. Então, eu encontrei o quê? 2 pistas no disco, 3 pistas no cilindro.
Então, de acordo com a distribuição do nosso raporte que foi feito, a gente vai ter o quê? Que essa primeira pista do cilindro, eu tenho A segunda pista é C, a terceira pista é E. No disco, essa primeira pista a gente vai chamar de B, a segunda de D, que foi o que a gente encontrou, né, quando a gente criou o raporte, né? Vamos ver o nosso raporte? Então, vendo o nosso raporte, a gente viu aqui, ó, que A é cilindro, C é cilindro e E é cilindro. Olhando, né, o comportamento do disco, a gente viu que B é disco e D é disco. Então aí nós temos o nosso raporte. Vamos agora posicionar as agulhas para ver o comportamento na formação dessa estrutura, como cada agulha vai entrar em cada pista. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz a distribuição agora das agulhas, né, numa posição onde eu coloquei as agulhas que entram no disco e as agulhas que entram no cilindro. Nisso aí, eu coloquei de preto como se fosse a ranhura aonde se coloca cada agulha, tanto no cilindro como no disco, para que vocês não se atrapalhem. Então a gente vai fazer agora o que? A distribuição, né, das entradas das agulhas nas pistas, de acordo com o raporte construído. Eu já coloquei aqui, né, dois pezinhos, tanto na entrada da primeira agulha, que é no cilindro, na pista A, como a entrada da segunda agulha, que é no disco, na pista B. Então a gente vai distribuir esses pés, porque os pés, quando ele entra na pista, é que dá o movimento às agulhas. Vamos supor, se eu tenho uma agulha que quebrou o pé, ela está inutilizada, ela não funciona, porque ela não vai proporcionar, né, o movimento às agulhas, o movimento de subida e descida de acordo com o ponto pré-determinado. Aqui a gente utilizou ponto de malha e ponto de fangue. Como se diz, um ponto normal, onde você tem a laçada por completo, e um ponto omitido, onde você omite o corpo da laçada, né? Então a gente vai aproximar a imagem, né, dos excêntricos e das agulhas, e vamos fazer essa distribuição, né, dos pontos aonde faz malha, aonde faz fangue, para que você possa compreender. Pronto, aqui nós temos o que? A distribuição das agulhas do disco, das agulhas do cilindro. Nós temos as alimentações aqui em relação, que é os planos de formação que você coloca no bloco, vamos supor, a pista A, pista C e pista E, que a gente definiu para ser do cilindro. E no bloco do disco, a pista B e a pista D, de acordo com o comportamento do raporte. Agora eu vou ler os pontos. A primeira agulha que entra na primeira alimentação, ela faz malha aonde? No cilindro. Então eu coloco aqui ponto de malha no cilindro. E já tinha colocado aqui o pé entrando, né, na pista. A segunda agulha, ela faz malha no disco e ela entra na pista B. Já coloquei aqui. Então se ela faz malha, A terceira agulha, ela faz o quê? Ela faz fangue no cilindro. Então a terceira agulha entra no cilindro fazendo fangue. Isso na primeira alimentação. Então é como se eu tivesse isso aqui, o pezinho, e ele vem direcionando aqui, ó, e entra aqui fazendo fangue. A quarta agulha, ela entra em B, né? Ela entra em B, fazendo malha. Então eu só coloco o pezinho aqui, né, de B.
Então ela vai entrar em B e vai fazer o que? Se eu colocar aqui, ó, o caminho, malha. A quinta agulha, né? A quinta agulha, ela entra em C, né? Fazendo o que? Fangue. Então eu só coloco o pezinho aqui, ó, que já está lá, né? Fazendo fangue. Coloquei o pé, se eu direcionar aqui, ó, vai fazer fangue. A sexta agulha, ela entra no disco D, fazendo malha. Então eu venho para cá para a sexta agulha, coloco o pezinho aqui direcionando para a pista D, né? Se eu levar aqui, ó, fazendo o que? Malha. Fiz malha. E a sétima agulha, né, entra em E, fazendo o que? Malha. Sétima agulha entra em E, fazendo malha. Coloco o pezinho aqui da agulha e vai entrar, né, se eu direcionar aqui, na pista, fazendo malha. A oitava agulha, né, malha. Então ela entra em B. Então eu coloco o pezinho aqui, fazendo malha. Então eu fiz a distribuição aqui do comportamento das agulhas para a primeira alimentação. Os pezinhos das agulhas já foram colocados. Agora eu vou ver só o comportamento, né? Então eu pego a segunda alimentação, né? A segunda alimentação, que faz agora o que? Entra em a primeira agulha fazendo fangue. Então venho para cá, ó, fangue. Depois B, né, vai fazer o que na segunda alimentação? Malha. B vai fazer malha. Depois C, na segunda alimentação, vai fazer o que? Malha. Então boto aqui malha. Depois, né, D, né, entra na segunda alimentação fazendo o que? Fangue. Então fangue. Depois E, que é no cilindro, entra na segunda alimentação fazendo o que? Malha. Malha. Vamos agora para a terceira alimentação. Na terceira alimentação eu já verifiquei que todas as agulhas, tanto do cilindro como do disco, ela faz malha. Então eu preencho aqui, ó, com malha. Então, dessa forma, eu fiz a distribuição dos excêntricos e das agulhas para uma estrutura que foi criada para desenvolvimento do tecido em uma máquina ribana. Então a gente tem aí, né, essa estrutura e nós podemos agora o que? Fazer o que? Montar, de acordo com o que está aqui, né, os planos de formação 1, 2, 3. Aí o quarto plano de formação é igual ao primeiro, o quinto é igual ao segundo, o sexto é igual ao terceiro e assim sucessivamente, dependendo do número de blocos que eu tenho no TA. Então a gente viu que a primeira agulha entra em A no cilindro, a segunda agulha entra em B no disco, a terceira agulha entra em C no cilindro, a quarta agulha entra em B no disco, a quinta agulha entra em C no cilindro, a sexta agulha entra em D no disco, a sétima agulha entra em E no cilindro e a oitava agulha entra em B no disco. Então a gente fez a distribuição dos excêntricos das agulhas, né, para uma máquina ribana, de acordo com o raporte que a gente criou aleatoriamente. Você tem que primeiro ler o raporte para ver o posicionamento das agulhas, né, em cada pista.
Então, caros alunos, né, nós vimos aí na aula de hoje como distribuir os excêntricos e as agulhas em um TA de dupla frontura ribana. Viram aí como foi feito, né, um raporte aleatório, onde você tinha 3 alimentação, né, e você tinha 4 agulhas envolvidas, tanto 4 agulhas no cilindro como 4 agulhas no disco. Então você viu que no momento que você criou aleatoriamente essa estrutura, você partiu agora para o quê? Para fazer a distribuição das entradas dessas agulhas nas pistas que vocês encontraram no raporte. É desta forma que se faz, né, a distribuição dos excêntricos e das agulhas em um TA ribana, um TA ao qual você tem uma dupla frontura, agulhas no cilindro, agulhas no disco. Então, nós ficamos por aqui na aula de hoje, né? Desejando a vocês aí, né, que estejam tudo bem. Não deixe de dar aquele seu like, mostrando se você gostou ou não gostou. Não deixe de fazer aquela pergunta, a dúvida que você tem, né, que nós estamos aí pronto para responder. Então, quem não está inscrito no canal, se inscreva no canal, porque nós temos periodicamente, né, aulas novas, né, mostrando o processo de malha por trama, malha por dume, né, em teares circulares, teares retilíneos, né, em teares Castro e em teares Rachel. Então, vocês fiquem aí, né, com Deus, que Deus abençoe vocês. Estamos neste momento difícil, mas não há por que desesperar, porque o nosso Deus é um Deus verdadeiro. Só Deus pode trazer uma solução a este problema. A humanidade está procurando de todas formas dar uma solução a este problema nesta pandemia. Mas Deus é a única solução. Só Ele pode nos libertar deste mal. Este mal que vem sobre toda a humanidade, que nos deixa, né, às vezes ansiosos, que nos deixa às vezes preocupados, que nos deixa com medo, praticamente com medo de acontecer alguma coisa, ou comigo, ou com você, ou com alguém da família. Mas vamos pedir a Deus misericórdia, que Deus chegue com misericórdia para o mundo, que Deus chegue com misericórdia para o Brasil. Eu creio num Deus verdadeiro. Eu creio num Deus que Ele pode, em questão de milésimo de segundo, expulsar este vírus da terra. Porque o nosso Deus, Ele é supremo. Ele é o Deus que tudo pode. Ele é o Deus do impossível. Então, nesse momento difícil, a palavra que eu deixo para vocês é que vocês não se desesperem. Chegue aos pés do Senhor Jesus. Peça a Ele, entendeu, que tenha misericórdia. Peça a Ele que venha solucionar o problema da humanidade, o problema do Brasil. Nós que estamos aqui, né, nessas terras, passando momentos difíceis, mas sabemos que o nosso Deus é Deus de vitória. Então que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Ele possa chegar no seu lar com cura, com esperança, né, com prosperidade, que Deus possa lhe dar fé, né, e lhe dar uma coisa primordial, é a salvação em Cristo Jesus. Que você possa reconhecer que você necessita de Jesus na vida. A gente temos um vaziozinho lá dentro da nossa alma, lá dentro do nosso coração. E esse vazio é quando o Espírito Santo de Deus não está presente. Então ele te deixa, entendeu, preocupado. Ele te deixa achando que as coisas não vão acontecer. Mas eu creio verdadeiramente que o nosso Deus, o nosso Jesus Cristo, né, que morreu numa cruz para nos dar certeza de salvação, Ele pode chegar na tua vida. É só você crer. Então, meus queridos alunos, né, meus queridos amigos, fique aí na paz do Senhor Jesus. E que Deus abençoe você. E que Deus abençoe o Brasil. E que Deus abençoe a humanidade. Que possa reconhecer que só Deus pode nos livrar desta pandemia. Então, um forte abraço, deixa aquele seu like, né? Diga se gostou ou não gostou, né? Estamos aí, né, com fé em Jesus Cristo, que tudo vai dar certo e tudo vai voltar ao normal. Obrigado a vocês.